Olá, boa noite para você que está acompanhando a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais. Está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. E hoje nós estamos no mês dedicado para divulgar a importância do aleitamento materno, prática que traz inúmeras vantagens para a saúde tanto do bebê quanto da mãe. É o Agosto Dourado. Por isso, para conversar comigo sobre esse assunto, está aqui no nosso estúdio a consultora com certificação internacional em amamentação, enfermeira especialista em materno-infantil, Franciele Zanetti. Fran, boa noite, bem-vinda à TV Câmara. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. O prazer é nosso em receber. Fran, então, Agosto Dourado, um mês dedicado a falar desse assunto, mas que deve ser falado aí o ano inteiro. Então, comece perguntando qual a importância da amamentação. Por que amamentar? É uma pergunta assim, que a gente vê, parece muito intuitivo isso, né? Que tem que ser para todos. E por que isso? Justamente porque tem vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, esse vínculo mãe-bebê, para o bebê vai diminuir as condições de doenças como respiratória, gastrointestinal, enterocolite, cárie, morte súbita, e ainda tem estudos que dizem que bebês amamentados são muito mais inteligentes. E para a mãe também tem. Então, nós pensar assim, a gente se preocupa muito com o peso. Então, desde lá da primeira hora de vida, onde que o bebê é amamentado, o amamentar vai fazer com que o útero volte ao normal mais rápido, vai fazer com que a mãe evite aí ou diminua as chances de uma hemorragia, vai estar sempre pronto. Para a mãe, evita também ou diminui as chances de ter câncer de mama, de ovário, e sempre vai estar pronto, né? Então, uma praticidade para a mãe e para o bebê. E principalmente é o vínculo aí que vai ser começando desde... Tem a barriga? Tem, mas depois esse vínculo também é importante. Muitas mães a gente fala que o vínculo afetivo, a troca de olhares, o contato da pele da mãe com o bebê, com certeza é o maior benefício. Isso aí. Então, desde a sala de parto, a gente preconiza que seja colocado esse contato pele a pele, porque o peito tem um cheirinho que ele sai típico do líquido amniótico. Então, ele ficar ali junto já vai deixar ele mais calmo, mais tranquilo, justamente porque é o cheirinho que ele já estava aí do ambiente da mãe. Então, esse contato é muito importante. A minha pergunta era quando começa a amamentação, mas você agora já adiantou, então desde o momento da sala de parto do nascimento. Isso aí, até o 6º mês exclusivo. O Ministério recomenda que seja até 2 anos ou mais, mas exclusivo até o 6º mês. O que quer dizer isso? Sem água, sem chá e sem introdução alimentar. O leite materno tem tudo que é suficiente para o bebê para proteger e nutrir. Tanto que o primeiro leite que vem é o colostro, que a gente diz que são as primeiras vacinas do bebê. A quantidade é mínima, que ele vai tomar por mamada, é em torno assim, de 7 ml, que é o estômagozinho dele. Mas é o que ele precisa, que são os primeiros dias de vacina, que é proteção e nutrição. E tem uma idade limite, uma idade que, aqui já não deve mais alimentar, que pode causar algum prejuízo para a criança? O Ministério da Saúde diz que estão até 2 anos ou mais. Então tem bebês que mamam até 7 anos. E tá tudo bem, porque ainda está sendo nutritivo e protetivo. Então, vai ficar bom? É bom para a mãe e para o bebê? Tá tudo certo. Quem vai dizer a data limite é os dois que vão entrar nesse acordo. Quando para um não vai estar bom, então é hora da gente, parar por aí. Eu acho que essa é a regra máxima, né, Fran? É quando tanto para a mãe é confortável, para ela é bom amamentar, então que seja aos 4, aos 5, aos 7 anos, como você fala, né? Isso aí, porque é bem isso, tem que ser esse vínculo tem o peito? Tem, mas tem que ser esse vínculo de amor, então não de sofrimento, né? A gente tem que levar mais leve isso também. Falamos um pouquinho dos benefícios, mas qual é a maior dificuldade, Franciele, que você vê das suas pacientes em amamentar? A dor, né? A gente imagina que amamentar é muito intuitivo, que o bebê vai nascer, eu vou botar no peito e vai mamar. E é sempre assim? Não.
A gente tem que saber que a amamentação, ela precisa ser aprendida. Então, para a gente ter sucesso, a gente tem que se munir de informações de qualidade. Quando eu tiver uma dificuldade, o que fazer? Então, a dor, ela não vai calejar teu peito e vai melhorar, né? A dor é porque está errado, tem alguma coisa que não está certo. Então, a gente vai ter que ver a pega. É eu que estou trazendo esse bebê para o peito, ou o bebê que está vindo para o peito? O que está errado? O que ele está pegando? Então a gente imagina que é pegar o bico, e não é no bico que vem leite, né? Ele só sai por ali, mas eu tenho que fazer o estímulo na minha areola, na parte mais escura do peito, para ele pegar melhor. Então a gente diz, se o bico vai ficar no céu da boquinha, vai fazer o quê? Vai machucar, vai sair achatado e com isso vai sangrar. Então, a forma mais que a gente vê assim, por que desmamei? Porque tinha dor, porque tinha fissura, porque estava sangrando. E a outra, por imaginar que eu tinha pouco leite. Por quê? Porque a gente imagina que o bebê, ele vai mamar de 3 em 3 horas, não é isso que a gente ouve? E não é assim, né? No início eles vão querer mamar frequentemente e prolongadamente. Isso quer dizer o quê? Que às vezes vai ser 8 a 12 vezes por dia. Então, se eu fizer a conta, vai dar cada 2 a 3 horas, às vezes 1h30. É assim. E por isso que diz, né, tu não tem leite. Por que também? Porque ele está sempre no peito. Só que nós temos uma janela de oportunidade, que é o quê? Nesses 30 dias ele vai estimular. E o teu peito é uma fábrica, que ele só vai produzir se o bebê sugar. Então, é importante a gente pensar assim, tem um pouco leite? Não, ele está estimulando essa fábrica. E é normal ele mamar 8 a 12 vezes? Sim. A gente sabe que é cansativo? Muito, é muito desafiador. Nós que somos mães sabemos bem, né? Isso aí, né? É um desafio aí, acho que é o desafio maior da vida da gente. Mas aí nós temos um suporte para nós conseguir a hora que ele dorme, eu dormir também, a hora que ele dorme eu poder comer, isso é importante. Então, a dor é normal? Não, né? Por quê? Porque está pegando errado, então precisa fazer ajustes, ver o que está pegando, o que está acontecendo aí, por que está doendo? Então, não vai calejar, precisa ser ajustado pega e posição. Sensação de pouco leite? Muito difícil, 5% das mulheres têm uma hipoplasia mamária, que é uma junção do desenvolvimento da mama, que é muito pequenininha, algumas particularidades assim, que tem, tá? Então, isso que vai ter, mas são 5% das mulheres, muito pouco. O bebê mamar seguido é normal, então não tem pouco leite aí, ele está estimulando somente. Né? Outro mito mito, né, uma frase que a gente escuta agora, você vai me responder se é mito ou não. Mas outra frase que muitas mulheres escutam é: meu leite é fraco. Será que meu leite é fraco? Isso existe, Fran? Ou é mito mesmo? É mito mesmo, né? O nosso leite ele tem teor de gordura diferenciado, de manhã um, de tarde é outro, mas ele vai se adequando à necessidade do bebê. Então não existe leite fraco. Existe o quê? Bebê mamão, que quer ficar mamando, mas é porque ele está estimulando, mas não existe leite fraco. Fran, o que eu posso fazer para ter certeza que esse leite, né, suficiente? É suficiente? Isso, nós vamos observar. A tua mama, quando a gente sempre orienta, faz uma massagem primeiro antes de dar o mamar. Tu vai sentir a tua mama. Depois que o bebê mamou, quando tu viu que a tua mama deu uma esvaziada? Sim, esvaziou. Tu trouxe o bebê para o peito e tu observa ele mamando. Ele está engolindo? Tu vê ele sugar e engolir. Ele está engolindo? Sim, está engolindo. Mamou entre 40 e 50 minutos? Sim. Tem fralda suja? 1h30 depois, 2 horas, 3? Tem fralda suja? Tem fralda suja. Então, é uma das coisas que a gente vai ver. E ele mamou e dormiu tranquilo? Sim, então foi o suficiente. Mas isso para uma mamada. Por quê? Porque o estômago dele no início é 5 a 7, mas vai aumentando gradativamente. Então, para um mês, ele vai estar mamando em média 150 ml. Olha essa diferença, nossa, né? Muito rápido. Muito rápido. E a mãe, ela vai produzir entre 790 ml a 2 litros de leite por dia. Muita coisa. Por isso que é importante ela, vou passar já para uma outra parte, que é se alimentar bem, se hidratar. Então, um médio 3 litros de água por dia é importante. A hora que conseguir dormir, vamos dormir.
né? Vai comer uma alimentação ali colorida, que a gente pergunta, posso comer de tudo? Pode, tudo com moderação, mas a gente pode, quanto mais colorida, saudável, uma alimentação rica em gordura, mas uma gordura boa, que é nozes, castanha, damasco, vamos comer uma salada, vamos botar um azeite de oliva, vamos comer uma fruta, vamos botar uma aveia por cima, uma chia. Então, uma alimentação rica em gordura também vai te ajudar, mas o teu leite não é fraco. Tá? A necessidade do bebê vai se adequando e o peito também vai se adequando a essa produção. Já que a gente falou um pouquinho sobre esses fatores, digamos, externos, como o descanso, a alimentação, que outras questões podem ajudar a estimular a produção de leite? Tem como a mulher estimular a produção de leite? Sim, né? A gente percebe o quê? Que a rede de apoio é importante para esse momento. Então, um acompanhante da escolha da mãe, onde que ele vai ajudar, isso vai prolongar a amamentação, onde que ela consiga fazer esse contato pele a pele com o bebê, oferecer a mama de livre demanda, então é o tempo que o bebê quiser, a hora que ele quiser. A mãe vai conseguir poder descansar também, né? Vai poder dormir. Então, a gente conseguir não ofertar ali uma mamadeira, e sim ter uma rede de apoio que ela também esteja informada. Porque saber que quando o bebê está no peito, não é porque ele é uma necessidade dele de chupar uma chupeta, é porque ele está estimulando a produção. Onde que a mãe, ela vai ter momentos dela, onde que é uma questão hormonal, então a mãe vai ficar mais chorona, umas ficam mais bravas, e a rede de apoio faz o quê? É para dar aquele abraço, é para trazer aquele chazinho, para trazer uma comida gostosa. Então, isso vai fazer eu estimular a produção de leite. Eu não deixar aquela mama ficar cheia para mim oferecer. Não, a mama quanto mais flácida, mais elástica, mais fácil do bebê sugar. Melhor vai ser para ela isso. Então, assim nós conseguimos sim estimular a produção de leite e ter uma amamentação mais prolongada. Infelizmente, a gente tem uma base que a amamentação, ela envolve em torno de 54 dias apenas. Nossa. Essa é a média nossa de amamentação. E a gente saber que 80% das mulheres têm dificuldades. Então, a gente vê como a gente precisa ajudar essas mães, essas mulheres que estão paridas aí, que têm o seu bebê. E a gente se preocupa muito com o bebê. E, na verdade, a gente tem que se preocupar com a mãe. Porque se a mãe estiver bem cuidada, esse bebê também vai estar. Eu estou nessa média, né? Na média de amamentação, ainda no grupo das mulheres que têm dificuldade. Por isso acho que é tão importante, né, informações e um mês como esse, né, Franciele, que a gente pode dedicar para ensinar muitas mulheres, né? Sejam elas gestantes, tentantes, né? Isso aí, porque às vezes se a gente não está grávida, ou enfim, né, mas a gente vai ter alguém, uma amiga, então é importante a gente saber, ter informações, saber que o leite vale ouro, saber que, porque isso que é o dourado, porque vale ouro, porque tem tudo que o bebê precisa, como ele precisa, e ela vai se adequando. Então vai nutrir esse bebê o suficiente, né? Claro que a gente tem muitas culturas aí, mas é o que realmente a gente precisa. Perfeito. Franciele, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida nós retornamos com outras informações sobre a amamentação, sobre a importância do aleitamento materno. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, aqui na TV Câmara, que hoje fala sobre o Agosto Dourado, o mês que fala sobre a importância do aleitamento materno, da amamentação. Por isso está aqui comigo a enfermeira e consultora em amamentação, Franciele Zanetti.
Fra, falávamos um pouquinho assim sobre causas, coisas que podem trazer dificuldades para as mães amamentarem. Uma delas, muitas vezes, é o fato da criança pegar apenas um peito. Isso acontece muito. E já te pergunto também, como corrigir esse problema? Sim, acontece. Então, a mãe precisa, às vezes a gente imagina somente uma posição para amamentar. E é esse que a gente vai... a questão, às vezes tu quer colocar sempre de um jeito. Que é o tradicional, né? Que é o tradicional. E às vezes a bebê não aceita. Mas tu pode seguir às vezes o mesmo lado. Se a bebê fica de frente, tu tá fazendo a tradicional de frente, tu pode seguir do mesmo jeitinho, mas fazer a invertida. Então, existe posição que é melhor para amamentar? Não, né? Existe uma questão da mãe e o bebê encontrar a posição que fica mais fácil para elas. Então, se posicione bem, sente numa cadeira confortável para te conseguir, porque em torno de 40 a 50 minutos vai fazer as primeiras mamadas. Então, é importante tu estar bem posicionada. E a gente tem a impressão que a gente vai levar o bebê, o peito para o bebê e não o bebê para o peito. E quem quer mamar é o bebê. Então, é o bebê que tu vai trazer para o peito. Tu fica bem confortável e vai trazer. Quais posições que eu posso dar? Então, a tradicional invertida, a gente pode fazer, colocar o bebê aqui de ladinho, se posicione bem com as pernas, para a perna estar no chão. Então, Fran, eu posso botar com a perna cruzada? Não, vai ficar difícil para ti. Então, se posicione bem, retinha que tu fica, e tu vai trazer teu bebê para o peito. Ele vem para o peito. Então, tradicional, invertida, tem a cavalinho, a ladyback que a gente pode fazer, que é um pouco mais deitada. Então, o que às vezes atrapalha a amamentação, também a cesárea, tu fica mais estufada. Então, às vezes a tradicional, ou te dá uma limitada também. Então, tu colocar mais invertido, fazer a posição deitada. Deitada não dá otite, né? Estudos dizem que o que dá otite, aumenta o risco da otite, é a mamadeira e não dá mamar deitado, não. Eu sempre digo que amamentar deitada é confortante e a gente consegue prolongar muito mais a mamada, para te dar de noite, para dar no final da tarde quando tu tá mais cansada, o teu corpo descansa, então pode sim dar mamar deitado. A única coisa que a gente vai fazer é uma cama compartilhada com segurança. Então nós colocar o bebê contra a parede para mim dar esse mamar. Ou se eu não tenho parede ao lado da cama, ou os berços que acoplam, que são o ideal, ou tu vai virar teu bebê para a cabeceira, onde que ele fica encostado na cabeceira. Então, vai virar de um lado para te dar deitada, próxima tu vira para o outro lado, mas que ele sempre fique contra a cabeceira para não ter risco de queda. A gente imagina que o bebê não rola, mas eles rolam sim. Posso amamentar no meio do casal? Também não, porque tem o risco de tu puxar a coberta e sufocamento. Então nós aqui que é frio, principalmente, então, esse cuidado. Então, o bebê coloca mais roupa do que coberta e cada um com a sua coberta para não acontecer isso também. Então, cama compartilhada com segurança. E mude as posições, tente outras posições, não somente uma, porque isso facilita um quadrante que o bebê pegar tradicional, ele vai pegar esse quadrante mais. O invertido vai pegar esse quadrante mais. Então, a gente pode ajudar também fazendo o que? Compressão mamária, é tu apertar a tua mama para ajudar a ter essa descida de leite também. Isso vai ajudar. E tá doendo? Não tá certo. Tira do peito e tenta encaixar novamente. Eu lembro agora, falando um pouquinho da minha experiência, que no hospital, quando a enfermeira vinha tentar arrumar, e ela puxava o bebê do peito e ajeitava, eu ficava, meu Deus, que mulher estúpida, mas na verdade não, na verdade a gente que tinha aquela, que acha que depois que o bebê pega no peito não pode mais mexer, e na verdade é melhor arrumar, né? Isso, porque tu pensa assim, ele pode mamar 40 minutos bem certinho e não vai machucar. 5 minutos que ele mamar errado é o suficiente para machucar. E a gente também, nasce uma mãe e nasce um bebê, os dois nascem junto. Então ainda a gente tem muito receio de pegar esse bebê. E a gente não pode se comparar com alguém que trabalha 14 anos com isso,
com a gente que a recém está certeza. começando. Então a gente tem mais medo, mais receio, vai machucar e não machuca. Com delicadeza a gente vai fazendo e sim, botou no peito, tá doendo? Tira, tá? Não tá certo. Fran, eu posso sentir um desconforto, uma sensibilidade? Pode, porque é novo. Então, se tu conta 20 segundos, passou? Tá certo. Não, Fran, tá aumentando essa dor. Não tô aguentando, tô me segurando. Não, não tá certo. Tira e reposiciona esse bebê. A gente falava sobre ajuda ali, por exemplo, citei meu caso, Fran, no hospital, quando uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma própria consultora já contratada pela Mãe Ajuda. Muito importante contar com a ajuda profissional também, além de uma rede de apoio. Sim, então para nós ter esse sucesso na amamentação, o que eu preciso? De uma rede de apoio, né? De uma família que vai me auxiliar desses deveres da casa, que tem todas essas funções, né, de mãe que a mãe não vai cumprir, que vai ser alguém que vai nos auxiliar. Ter uma consultora da amamentação para chamar de sua, porque várias, né, mandam as perguntas, são perguntas que parecem ser bobas, mas não são. São dúvidas que a gente tem para ter esse sucesso na amamentação. Então, nós ter aquela que às vezes recebo fotos de cocô, esse cocô é normal, porque ele vai mudando de cor. Então é importante tu ter alguém sim para esse apoio, para ajudar, porque ela vai ficar uma torno de 1h30 tirando as tuas dúvidas, treinando contigo como posicionar. Então a nossa informação de qualidade faz a diferença. Eu saber que eu tô com dificuldades, o que eu posso fazer? Tá doendo? Vamos trocar de posição, como a consultora informou? Tô muito cansada agora. Posso fazer diferente? Posso oferecer o leite num copinho ao invés da mamadeira? Sim. Como eu vou oferecer? Existe a colher dosadora, a translactação. Então tem várias outras formas que a gente pode oferecer ao invés da mamadeira. Culturalmente, a mamadeira é mais fácil. Mas por quê? Porque são pessoas que já tiveram mais prática com a mamadeira, né? Mas o copinho também é questão de treino, a colher dosadora, dá numa colher normal, a gente pode dar. Então, se o bebê não mamar, o que eu vou fazer? Contato pele a pele, que deixa ele ali, vamos estimular. E se ele mesmo assim, Fran, não quiser abrir a boca, não quiser abocanhar, o que eu vou fazer? Tira, faz a ordenha manual de uma colher mesmo e tu vai tirar e tu vai dar na boquinha dele. Às vezes ele vai sentir aquele gostinho e vai ser o suficiente para estimular ele, para ele abrir a boca e abocanhar o peito. Então, ter alguém que vai te ajudar, te conduzir, vai fazer essa diferença também. Fran, quando machucou, quando a mulher está com o seio machucado, já teve uma fissura, teve um machucado, qual é o procedimento? Ela para de amamentar? Ela continua amamentando? Quais são as soluções para esse peito machucado? Isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é posicionamento. Então, pega e posição, nós vamos melhorar, porque é isso que está machucando, né? Para a gente depois pensar o que eu vou fazer aí que esse peito está ferido. Então, existem as roscas da amamentação, que a gente diz as rosquinhas. Pode comprar pronto, pode fazer com pano de boca também, para nós proteger e nada encostar, porque até o sutiã vai te incomodar. Então, nós usar essas rosquinhas da amamentação. Existem alguns cremes que a gente pode passar próprio, umas pomadas, mas assim, a gente vai ter que cuidar o quê? Essa pomada eu posso esfregar nesse peito? Não, é meio grão de arroz. Por quê? Porque tem 9 ductos aí a 12 que vão sair o leite. Se eu passar muita pomada, vai obstruir. Então eu vou causar um outro problema. Então meio grãozinho de arroz vou passar. Hoje em dia existe o laser, que é o que é mais tecnológico aí, que a gente faz. Ele cicatriza e ele já faz uma analgesia. O que é isso? Tipo um amortecimento no peito para tirar essa dor, para a gente conseguir amamentar. Então tem outras formas. Fran, tá tão ferido que mesmo assim a mãe não consegue. A gente pode ordenhar, tirar. Hoje em dia existem máquinas boas, potentes, que vão fazer o quê? Mesmo que simule ali o bebê sugando, vai doer. Hoje em dia elas já não doem, elas são mais confortáveis. No tempo das vós, as vós dizem assim, pelo amor de Deus, eu não posso nem lembrar daquilo. Por quê? Porque às vezes eram aquelas manuais que tu não consegue ter a potência que dá força. As bombas hoje em dia tu consegue botar mais,
menos força na intensidade, então ficam mais confortáveis. Então tem outras formas que a gente tem para tirar esse leite, para poder oferecer para o bebê e a gente ajustar pega e posicionamento. É a base de tudo. Fran, a gente falou um pouquinho sobre a alimentação, mas não falamos sobre a ingestão de álcool. É seguro a mulher que está amamentando ingerir álcool? Tem uma quantidade recomendada? Isso. Na gestação é 0, né? Então a gente já fica 9 meses aí se privando, né, do álcool, da bebida alcoólica. E depois eu não preciso mais me privar de tudo, né? Muitas coisas que na gestação eu não podia, agora eu posso. Então a gente sempre diz assim, amamente, né? Uma tacinha de vinho tu pode tomar e que tu sentiu que a gente não tá bêbada ou que é tonta, né? Então 2, 3 horas depois tu já pode amamentar. Então vai muito de cada uma, tem uma tabelinha que vem o peso, né? Tua altura, tu tá ingerindo, então não só beba, né? Não toma só aquela tacinha de vinho, de espumante, mas coma junto, que a gente sabe que de absorção vai ser diferente, e 2 horas depois tu já pode amamentar. E a frequência também tem essa questão, se for uma coisa, né, recorrente, aí pode sim ser um problema, mas, né, quando a gente fala de vez em quando, isso, né? Esporadicamente, hoje tem uma comemoração, posso brindar junto? Sim, né? E você vai fazer um planejamento antes. Então, como que é esse planejamento? Se nós já conseguir deixar um leite ordenhado para esse meu bebê, posso. Então, o leite, a gente pode congelar o leite materno também. Então, congela, deixa congeladinho. Caso o bebê, justo naquele dia que tu tomou aquela tacinha de vinho ou de espumante, ele resolveu acordar antes dessas 2 horas, tu também tem esse leite congelado, que tu pode descongelar em banho-maria e tu pode ofertar para ele, tanto na colher quanto no copo, né, para tu também fazer essa amamentação aí mais segura também. Como funciona esse armazenamento? Explica um pouquinho melhor para nós, então, Fra. Pode ser na geladeira, pode congelar, então, o leite materno? Isso. Então, existem 2 protocolos que a gente tem. Então, um protocolo nacional que a gente só tem para banco de leite. Então, o que a gente diz? Que esse nacional é um protocolo de 12 horas na geladeira e 15 dias congelado. O internacional, que é o doméstico. Então, para em casa, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer ele 24 horas na geladeira e 3, 6 meses no congelador. Qual que é o segredo disso? A tua geladeira, o congelador ser separado, ser menos 18 graus Celsius, ali uma geladeira boa, bem vedada. Então, pode ter uma durabilidade maior aí para esse leite materno. E esse leite da geladeira, então 12 horas tu vai dar, tu sempre vai aquecer ele em banho-maria. Na verdade não é aquecer, é tu fazer um degelo. O que é isso? 30 ml, em torno de 1 minutinho que tu deixar ali, já é o suficiente. Porque o leite da mãe não sai quente, ele sai em temperatura ambiente. Então é só tu tirar aquele degelo, diluiu aquela nata, fica uma natinha em cima ali, que é a gordura, diluiu e tu pode ofertar já para o bebê. Desculpa, pode continuar. E aonde armazenar? Né? A gente pode usar frascos de vidro com tampa de plástico ou embalagens que são livres de bisfenol, ou existem uns saquinhos próprios para armazenamento que vêm esterilizados e também são livres de bisfenol, que a gente pode armazenar bem tranquilo. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre o medo que muitas mães têm do desmame quando elas vão retornar ao trabalho. A gente sabe hoje que a licença maternidade é de apenas 4 meses, então o bebê ainda está com aleitamento materno exclusivo. Que dica você tem, que conselho você dá para essa mãe que precisa então voltar a trabalhar e quer continuar amamentando seu filho? A gente precisa de políticas públicas melhores, Com né? certeza. Que apoiam mais, porque a gente faz tanto isso, que o aleitamento é tão importante e exclusivo até o 6º mês, e essa conta não fecha, né? E a gente precisa voltar a trabalhar antes. Então, o ideal é a gente fazer um planejamento. Então, vou voltar com 4 meses. Então, 30 dias antes, 15 dias antes, no mínimo, a gente já vai começar a retirar o leite, ordenhar. Então, manual, com os coletores de silicone, ou usar a bomba elétrica mesmo. Quando eu coleto? Depois que o bebê mamar. Então, a gente já vai começar a coletar para ter um armazenamento para quando tu voltar. E lá no trabalho, tu também tem esse direito e deve, né, tentar no mesmo horário que o bebê mamava em casa, tu ordenhar também.
Então, leva uma embalagem que você consiga armazenar térmica com gelox ao redor, onde que tu consiga retirá-la no trabalho e já trazer esse leite de volta para casa também, para a gente conseguir manter essa produção. Como o nosso peito é uma fábrica, quanto mais nós tirar, mais leite vai vir. Quanto menos eu tirar, sim, vai diminuindo essa produção, né? Então, por isso que é importante a gente se preparar para tirar o leite e continuar tirando mesmo no trabalho. Não é fácil, né, Fran? Infelizmente, a mulher encontra muitas dificuldades, mas existe sim maneiras de facilitar isso, sejam com profissionais, seja, né, a mulher com conhecimento, entendendo até de legislação, né? Mas gostaria que tu deixasse então a tua mensagem de incentivo para essas mães tentantes, gestantes, que querem sim investir, né, no aleitamento materno, como você disse, essa que é uma questão, é o ouro, né, é uma questão tão importante para a mãe e para o bebê. A amamentação, ela é muito mais que a gente nutrir esse bebê, né? Vem proteção, vem nutrição, mas vem muito carinho, muita doação, é aquele sentimento de dever cumprido. Então, onde que nós temos que harmonizar isso? Então, para a gente ter essa maternidade mais leve, mais segura, tenha informações de qualidade para isso. Munir a tua família, todo mundo que esteja ao teu redor, porque aí sim. E o sucesso é ter a mãe e esse bebê feliz, indiferente de como for. E acredite que todas somos capazes. Fran, muito obrigada pela tua participação, disponibilidade e as informações que trouxe aqui para nós. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando nesse mês tão importante esse lema nosso de levar para as mães e ajudar. Somos mulheres que ajudam mulheres. Perfeito. E a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite e até a próxima semana.